Bom dia! Estamos no ar com mais um programa do Movimento Jovem. E você não pode perder, porque hoje o programa tem muita coisa legal. Nós vamos continuar o debate da semana passada sobre Daniel. Se você perdeu, que pena que você perdeu, porque foi um debate muito legal semana passada. Mas hoje a gente vai dar continuidade nele. Tem um texto bem legal, um clipe musical e, claro, curiosidade, porque a gente tem intercalado, mas não tá deixando de lado não, hein? E você que gosta de andar de skate, não pode perder a nossa curiosidade de hoje. A gente vai rodar a vinheta e a gente já volta. Roda a vinheta! Nosso programa começou e a gente está aqui com muita coisa legal. Mas a primeira coisa que eu quero contar e falar para vocês é um texto, algo que Deus tocou no meu coração sobre Hebreus 12. Eu estava lendo lá esse versículo e de repente Deus me deu uma revelação sobre o versículo 14, 15, 16 e 17. Na verdade, 14 eu não cheguei a citar nesse texto que eu fiz, mas o 15, o 16 e o 17 realmente me puxou muito forte. E eu quero que você preste bastante atenção neste texto. Olha só. Hoje, me lembrei da história de Esaú e Jacó. Em Hebreus 12, nos versículos 14, 15, 16 e 17, tem uma mensagem interessante que me chamou a atenção. Fala sobre raízes de amargura. E não diz que Deus retirou a raiz não, viu? Mas diz no 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A palavra diz que não devemos aceitar essa raiz nascer, obrigação nossa se livrar disso. Óbvio que com a força de Deus conosco. Me faz entender que a amargura é uma doença, pois diz para não se contaminar, e é verdade. Porque contamina a sua alma e se você espalhar, contamina de outras pessoas também. É quase um vírus. No versículo 16 diz, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Vamos colocar as palavras que nos interessam hoje. Manjar igual a pecado e primogenitura igual a salvação. A qual tanto nós falamos, mas infelizmente alguns não vivem. Se fala tanto, mas não se vive, né? E talvez você diga, mas eu sou cristão, eu vou na igreja, leio a Bíblia, oro, tomo Santa Ceia. Ô meu irmão, Esaú era filho de Isaac, foi criado nos estatutos da lei e perdeu algo importante por um desejo da carne. E olha que estamos falando de necessidade fisiológica, comida. Precisamos estar atentos, porque um pouco de sentimento pode roubar algo tão grandioso e de valor que nos pertence por direito, que é a minha e a sua salvação. E no versículo 17, daquela cartada final aí, daquele quase um tapa na cara, né? Eita, olha só. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas buscou. Você já buscou alguma coisa com lágrimas? Arrependido? Porque a sua vida acabou desleixando? Esaú também. Ele queria a primogenitura. Mas o que nós falamos aqui é da salvação. E para ele já era tarde. Tarde demais. Ele já tinha perdido, ele já tinha vendido. Isaac já tinha dado a bênção a Jacó. E eu te pergunto, vai esperar quanto tempo? Porque hoje nós vivemos um tempo da graça. Hoje nós temos o livre-arbítrio, o privilégio de nos arrependermos de nossos pecados e entrarmos nos átrios de Deus e estarmos livres dos nossos pecados e nos purificar e nos limpar. Aí eu ainda finalizei o texto com uma hashtag, que ele está no meu Facebook. Não venda a sua primogenitura. Pessoal, esse texto é algo que realmente marcou o meu coração. Porque a gente fala de algo muito importante para nós. Nós buscamos, nós vamos lá, nós nos batizamos nas águas, nós descemos as águas em prol da nossa salvação. Mas o fato é que o descer as águas não te limpa. O descer as águas te
transforma em nova criatura. Mas não quer dizer que a velha já foi sepultada. Quem tem que sepultar a velha criatura somos nós. Se eu não sepultar a minha velha criatura, eu só tomei um banho de piscina. E essa não é a missão principal. A gente tem, sim, nos batizarmos para constante salvação. Mas todos os dias a gente tem que simplesmente se abdicar de nós mesmos e buscar essa salvação. Júnior, você, Júnior, querido, fale alguma coisa. Seu olhar está assim penetrante. Muitas coisas para ser falado. Bom dia, galera. Bom dia, sim. É que assim, ó, tipo, tem muita gente que por coisa boba acaba se afastando assim de Deus, assim, se afastando. Pô, cara, o melhor caminho é Deus, cara. Tipo, Parece que não consegue ter esse encontro de melhor caminho. tem gente que não consegue, tipo, por causa de principalmente, tipo, tem muita amizade aí, por causa da amizade, tipo, tá o único que tá lá e é cristão, tá na igreja, assim. Só que, tipo, tu vem na igreja, pá, tu encontra os amigos da igreja, pá, é uma bênção, pá, busca, sente. Daí chega lá fora, lá, tipo, com as amizades lá, ele não consegue demonstrar o que ele aprendeu na igreja, tipo, não passa. Ele só se mostra pros amigos deles o que os amigos deles querem que ele veja, que eles vejam. Tipo, o pessoal que vai pra festa, começa a cantar música. Na minha sala tem, assim, né, os caras lá, eles são meio do funk, né? E eu, antigamente, Tu gostava do funk, é? eu amava funk, você já amava, isso tá no meu caso, né? Eu gostava muito de funk, nossa, muito mesmo. Daí é uma tentação muito grande, porque é uma música, é uma das músicas que eu gostava mais, estilo de música que eu gostava mais. Eles dançam dentro da sala, lembra funk, assim. Eles cantam funk, assim. E todos os funk deles, eu sei cantar, eu sei a letra de cabo a rabo. E é uma coisa assim que o cara é... Cara, eu falo, quando eu vou lá deslizo, sabe? Vou lá, dou uma cantadinha, mas depois já parece que já vem o Espírito Santo, só... Ô, vamos parar, vamos. Não é mais desse estilo, tu não é mais desse mundo. Daí eu começo a parar, deu não. Daí tanto é que hoje uma amiga minha me falou, daí que eles fizeram uma viagem sexta, daí ele falou assim, não, se tu fosse ia ser mais agitado. A minha outra amiga falando dela, chegou assim, ó, não, cara, eu vejo que ele tá diferente, cara. Eu vejo que ele não tá mais daquele jeito de antes. E ela sabe que eu venho na igreja, que tanto é que ela vai na igreja também. E pra mim aquilo lá, cara, foi tipo... Meu Deus, cara, eu tô conseguindo mostrar, assim, sabe? Porque... Ser a diferença, ser a luz do mundo, o sal da terra, que a gente tanto busca ser, que a gente tanto pede para as pessoas serem, né? E chegou, na hora que ela falou aquilo ali, eu peguei, tipo, fiquei bobo. Fiquei muito bobo, sem reação, assim. Aquela coisa gostosa, né, na verdade. Tipo, tô conseguindo mostrar, ainda bem que, tipo, tô conseguindo e pessoas estão vendo isso, sabe? Daí eu falei assim, eu vi lá que eu tô no caminho certo agora, assim. E é uma... Te batizou há pouco tempo, né, Júnior? Sim, faz uns 4 meses, acho. 4 meses. Nesse tempo que tu te batizou pra cá, tu mudou bastante. Foi uma mudança meio que radical, onde as pessoas puderam ver. Nesse meio tempo, tu errou também. Nossa, eu errei muito. Mas tu te corrigiu. Eu vim atrás. Nossa, chorei muitas vezes, muitas vezes. Nossa, muitas vezes, mas teve um dia que eu peguei meio que eu saí de todo mundo, fui lá pra fila vazia, não parava de chorar, não parava de arrependimento que eu tinha feito. Eu lembro desse dia. Nossa, tanto é que veio, quero agradecer ao Natan, cara, também, se ele estiver vendo aí, porque o bicho desceu lá saiu lá, foi lá, orou comigo lá, tipo, falou comigo, tipo, eu precisava daquelas palavras que ele falou. Deus usa pessoas. Daí, aquele dia lá foi um arrependimento grande aquele dia. Isso já fica até de um alerta pra gente. Se alguma pessoa às vezes chegar conversando contigo, te recriminando, te exortando, aceite. Porque não é fácil, viu? Achar pessoas assim usadas por Deus, que não vai falar o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir. Porque você vai encontrar um monte de amigo que te fala isso. Quebra a cara mesmo, amiga. Vai lá, fica com tudo. Mas agora, achar aquele que te diz que isso é errado, que você não deveria fazer... Aí esse é o teu amigo de verdade. Então, e esses é que você tem que dar valor. Mais alguém quer fazer um comentário sobre a texto? Em questão à primogenitura, né? Ele vendeu por uma coisa
por uma insignificante, sopa. Por uma gente. sopa. Ele deixou de ser lembrado pra vida toda como Abraão e Isaac, em vez de Jacó e Esaú, né? Ele perdeu essa oportunidade de ser. Então, e naquela época era uma coisa muito importante, né? Que era a bênção do pai, né? Sim. A principal, então. Sim, naquela época era considerado algo extremamente importante. Era o filho mais velho recebendo a bênção da primogenitura. Deus o livre passar isso adiante, tanto que as filhas mulheres, mesmo que nascessem primeiro, não tinham o direito a ter essa bênção. Viria para um segundo filho, que ele sim seria considerado como primogênito. Então, gente, não venda a sua primogenitura. E talvez a sua primogenitura esteja sendo vendida por uma mágoa, esteja sendo vendida, sei lá, por algum relacionamento errado, que às vezes nem está na presença de Deus, ou que às vezes, sabe aquela história de casa dividida não subsiste? Aí o cara é de uma igreja, você é de outra, ou vice-versa, ela é de uma igreja, você é de outra. E aí? Se casa dividida não subsiste, mas é de Deus. E por que Deus trabalharia em confusão? Não é o mesmo Deus que eu conheço não, viu? É na hora de botar mais gelinho no chão e se perguntar melhor. Então, esse foi nosso primeiro texto. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa curiosidade de skate. Não perde não, hein? Tô esperando. E nós voltamos com a nossa curiosidade. Você já viu ali um pedacinho de skate, né? Voltamos com a nossa curiosidade do skate. E quem vai falar sobre essa curiosidade? Alguém que gosta bastante de skate. E não é o Wesley, apesar de ele estar com o skate na mão. É o Júnior. Senhor Júnior, você falou bastante até agora. Hoje, Silvio, hoje eu não quero falar. Hoje você vai falar um monte. O que tu trouxe pra nós? Há muito tempo que eu ando de skate, Júnior? Nossa, desde os 10 anos de idade eu ando de skate. Só que daí Nossa, tem quantos anos? 8, né? 8 aninhos só de skate, assim. 8 anos andando de skate. É, só que daí não é com seguir, né? Profissional, É, tá? só uma brincadinha ali, né? Lázaro. Mas o que trouxe pra nós? O que tu conseguiu aí de uma coisa que tu gosta tanto? Olha, o skate ele não tem muita coisa. Ele é um pouquinho mais do que tanto é que ele começou não faz muito tempo, foi no século XX, no início. Daí ele com o skateboard, traduzindo assim, é patinete numa prancha. Tipo, patins numa prancha. Porém no Brasil ficou conhecido como skate. Quem inventou o skate foi um garoto norte-americano que resolveu desmontar o patins da irmã e construir o que hoje pode ser considerado o embrião do skate. Maldade. Tipo, Que estranho. eu fiquei imaginando, né? Poxa, imagina a irmã dele como deve ter ficado, né? Não, mas pelo menos agora ele se tornou conhecido, né? Mas se bem que não, eu tentei pesquisar o nome dele e não achei o nome dele. Só aparece garoto norte-americano. Mas a irmã dele deve ter ficado furiosa. Concordo. Os primeiros relatos de pranchas sobre rodas datam de 1880, mas a patente do skate só foi registrada em 1936. Antes de ser produzido em escala industrial, a partir do século de 1959, os skates eram fabricados em casa com crianças e adolescentes, encaixando rodas de patinete em tábuas e caixotes. Nos anos 60, o brinquedo virou mania nacional nos Estados Unidos e foi destaque na revista Life. As manobras radicais começaram a surgir nos anos 70, com surfistas da Califórnia, deslizando pelas ruas e dentro de piscinas vazias, que inspiram os balls e os halfpipes atuais em dias que não havia praia. Então quer dizer que os surfistas, quando não tinha onda para surfar assim, eles pegavam uma prancha, assim, uma tábua pequena assim, botava a roda, saia andando pela rua assim, para continuar praticando assim, né? Porque surf e skate é praticamente a mesma coisa, né? Daí só que Quase o mesmo equilíbrio, então. É o mesmo equilíbrio, só que um é roda e outro é no ar, né? Daí Sério? eu estudei Harvard pra saber disso, tá? Não. Tá. No Brasil, o skate chegou com o apelido de surfinho.
Surfinho. 1968. Em 1968. A primeira pista foi criada, foi construída só 8 anos depois que veio ao Brasil, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É o primeiro, eu até pensei o primeiro campeonato de skate. Cara, eu vi os caras lá, os caras tinham uns cabelão, cara, loiro assim, todo surfista, velho. Era tudo loiro. Era tudo loiro, meu Deus. Primeiro campeonato foi em 1963, no colégio primário de Hermosa Beach. Desculpa aí, você falar inglês. O que significa isso? É o colégio. É o nome do colégio. Foi no colégio. Então é o nome de alguém. É o nome do colégio, assim, que foi lá no coisa lá. E foi só isso que eu consegui achar, assim, mas daí até trouxe um skate aí pra demonstrar. Explica o que é o skate, então. Quais são Skate. as partes dele? Shape. Ó, esse aqui é o shape. Esse... A madeira é o shape. O ferrinho aqui, ó, é chamado de base. Daí tem os parafusos, as porcas, né? Tem um amortecedor, que é as borrachinhas. Daí tem um eixo central. Tem o truque, as rodinhas. Rolamento. E acho que é só isso. É coisa pouquinho. A lixa, né? E a lixa atrás. A lixa tá meio usada, gastada aí, porque eu não uso, né? Mas... Quebrado. tá meio judiado, né? Mas fazer o quê? Não, acho que foi bastante usado. Foi bastante usado, mas só que agora tá lá mofando. Tadinho. É. A gente viu no Parque das Nações, né? No Parque das Nações tem muito, né, longo. Inclusive tem um menininho, é muito bonitinho. Acho que uns 6 anos, mais Tem ou menos. 6 anos, ele imita o pai dele. Aí ele sai lá de cima, zoom, e ele chega a fazer os barulhinhos tudo com a boca. E abaixa, levanta, senta. Meu Deus, é de humilhar qualquer adulto. Quem anda de skate vai lá ver. Se você gostar de ser humilhado, né? E olha, o menino manja muito. Tem 6 aninhos, mais ou menos. Mas o pai já ensinou desde pequenininho, olha. Mas... Agora a gente vai escutar um clipe musical. É de uma banda que eu gosto bastante, uma banda americana. Tem a tradução, né? Você aí que não entende inglês tão bem, como eu também não entendo inglês tão bem. Aí eu sempre busco um clipe com a tradução. Jesus Culture é a banda. E o nome da música é Happy Day, mas não é aquela famosa não, hein? Escuta, não é o Happy Day. Escuta que você vai curtir essa música, é uma música muito linda que eles tiveram uma grande inspiração. Curte aí o clipe. Não diz que a canção era linda? Cada dia mais a gente tem buscado a Deus assim, e essas canções nos levam mais perto de Deus. E eu tenho escutado bastante assim nesses momentos que eu faço minha devoção, e tem realmente me ajudado bastante. Se você às vezes tem dificuldade para orar, principalmente o jovem, que às vezes não consegue se concentrar muito tempo, busca umas canções assim, bota lá no teu celular, coloca o fone de ouvido e escuta essas canções para você chegar mais pertinho de Deus e ter mais um tempo a mais assim de louvor a Deus. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente já tá de volta. Não sai daí. Estamos de volta e agora a gente vai para o nosso momento de debate. Gente, a gente preparou agora um debate para continuar aquele debate da semana passada de Daniel. Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o... Agora eu esqueci lá o nome da fornalha. Gente, eu esqueci o nome da fornalha. A fornalha, lembrei. A gente falou da fornalha e da estátua, né, Marcos? Hoje, eu não sei bem o que o Marcos vai falar, mas eu sei o que eu quero falar. Eu quero falar da Cova dos Leões. Depois, no outro bloco, a gente vai descobrir o que o Marcos trouxe aí sobre o livro de Daniel. Mas por que eu quero falar da Cova dos Leões? Porque até hoje a gente ainda vive Cova dos Leões. Vamos entender um pouquinho. Daniel sempre foi um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. E claro que naquela época se adorava outros deuses. Tanto que teve lá a situação lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, e por isso eles foram para a fornalha. Até aí entendemos. Só que daí os outros príncipes, junto com Daniel, eles resolveram, né, com inveja de Daniel, porque ele era o preferido do rei, eles resolveram chegar ao rei e dizer, olha, rei, poxa, né, tipo,
podia só te adorar e adorar os deuses que o Senhor dá. Para que adorar outros deuses? Resultado, proibiram qualquer adoração para outros deuses. O rei sabia que se ele decretasse essa lei, Daniel teria que obedecer. Mas, mesmo sabendo disso, o rei autorizou. Mais para não ter problemas pro lado dele do que para, né? Só que daí Daniel, ouvindo isso, o que ele fez? Qualquer um de nós faríamos, sendo servos de Deus, ele se ajoelhou e foi orar, buscando direção de Deus. E aí pegaram Daniel orando. É claro que já devia ter uns espias dos príncipes ali. E pegaram Daniel orando. Chegaram pro rei, tava orando. Tava orando, não quer nem saber. Vai ter que lançar na cova dos leões. Foi lançado na cova dos leões. Leão faminto há dias. Só que servo de Deus que é lançado na cova do leão, o leão tem que jejuar. É assim que funciona. Desceu um anjo e fechou a boca dos leões. Daniel não foi comido, não. Aí você pode dizer, mentira, tava com porcaria nenhuma. Ele tava dar comida na hora. Olha, eles serviram de travesseiro para Daniel. Eles não eram leões domesticados, não. Mas se você não acredita, a história continua. E diz que quando o rei abriu, no outro dia a cova, e que Daniel estava vivo, ele lançou os príncipes que deram a ideia de lançar Daniel. Porque se aquele Deus de Daniel livrou ele, eu quero servir esse Deus, é a nossa lógica. Eu vou servir a um Deus poderoso. E aí, mandou lançar ele e a família inteira. E adivinha? Mal entraram na cova, o leão abocanhou. De tanta fome que estavam. Então sim, os leões estavam famintos. E Daniel passou por essa prova e no outro dia estava glorificando a Deus. Só que hoje em dia a gente vive covas de leões. Hoje em dia, a gente ainda, no mundo que a gente vive, é como, até tem ali o ditado que diz que a gente mata um leão por dia. Eu digo diferente, eu digo que Deus fecha a boca do leão todo dia. Vanessa, a gente hoje, como jovem, a gente vive numa cova de leões? Vive sim, bom dia Si, bom dia galera. Então, Si, hoje a gente vive diferente um pouco, né? Mas no caso assim, eu acredito que no serviço, por exemplo, se o patrão às vezes pede pra mentir que não tá, ou mentir por algum motivo, tá sendo uma prova, sabe? Aí cabe a ti mentir ou não. Cabe a ti decidir se vai fazer o que o patrão fez, que no caso de Daniel seria não orar, ou, né? Ou deixar de adorar a Deus e fazer o que estava ou mentir, errado. ou dizer pra ele, desculpa, Sim. mas eu não minto. Então, assim, cabe a gente decidir, ter a convicção que Daniel teve, a determinação de Daniel e não se contaminar, sabe? Não se contaminar, que muitas vezes a gente é provado. Daniel foi provado e aprovado, sabe? E Deus foi fiel com ele. Às vezes a gente questiona assim, mas por que Deus não livrou Daniel da cova? Deus livrou Daniel na cova, sabe? A cova foi a prova de que Deus realmente é poderoso. Sim, exatamente isso que acontece com a gente. É o que nos leva a crer também mais uma situação. Tem provas que Deus te dá, não é para você acrescentar a sua fé, não é para você, eu sou servo de Deus. Tem provas que Deus te dá para Ele provar através da sua vida o quão poderoso Ele é. Você está sendo usado para mostrar que Deus realmente tem poder. Isso é privilégio, meu querido. E glória a Deus por isso. Microfone. Porque tem pessoas que só pagam pra ver, né? Tipo, só acredita se vê, assim, se acontece, assim. Que é o maior pecado que tem. Porque você quer pagar pra ver? Amanhã de manhã você vai ver. Você acordou, filho. Olha o milagre lindo na sua vida que Deus fez. Podia ter morrido no meio da noite. Ele te guardou. A Bíblia fala, não, alguns estudiosos falam que Daniel foi um dos profetas que menos pecou. Não se encontrou erro nele. Ou seja, não tinha motivo. Então não era porque ele errou e não era nada desse tipo de foi porque ele cometeu algum pecadinho que Deus fez com ele, deixou. Não era. Os estudiosos falam que não se encontrou. O Daniel era um dos servos de Deus que menos se encontrou erro. Alguns dizem que não se encontrou nenhum. Mas para não dizer, alguns não quiseram dizer, nenhum. Eu também não, que ele era ser humano. Então disseram, olha, que menos se encontrou ele. Então vocês têm uma ideia. Então não foi por esse motivo. Ele pecou, não era pecado. Ele realmente estava ali com Cristo com Deus, que Cristo ainda não tinha nascido, força do hábito. Mas
Ele estava ali com Deus estava com ele e protegeu e guardou. Jones? Bom dia, Si. Bom dia, galera de casa. Assim, ó, pelo que eu tenho lido Daniel, né, eu vejo que o Daniel ele foi até um exemplo de pessoa naquele tempo, de lealdade, fidelidade, né, da parte também de oração. Tanto para Deus tudo. quanto para o próprio rei. E chamou atenção, tipo, até no começo eu estava lendo o versículo ali, que ele foi até chamado então para dar a interpretação dos sonhos, tudo pro rei, Sim. tudo. Eu li uma parte que me chamou atenção que, tipo, se tu me dando contexto. Se tu me interpretares meus sonhos, te darei ouro, te darei cadeias de ouro, e, né? Aí uma parte me tocou assim, ó, não quero nada disso daí. Dá esses teus presentes para outras pessoas. Eu só vim aqui para interpretar teu sonho, somente isso. O que eu chamei a atenção foi humildade naquele momento, né? E outra parte, quando ele estava lá dentro da cova dos leões, quando chegou o rei, tipo, com o coração abalado, Daniel, tu estás vivo! Aí fosse qualquer outra pessoa dizia assim, eu tô vivo sim, tipo, sou miserável, tu me jogou aqui dentro. Não, ele pegou e disse, ó rei, vive o rei. Tipo, não, meu senhor, eu estou vivo, graças a Deus estou vivo. Né? E dali a gente tira muitas lições que... É a fidelidade, como disse a Vanessa, né? Às vezes o teu patrão pede alguma coisa, você não vai fazer como o Daniel não fez ao rei. Ah, não, eu não vou deixar de orar ao meu Deus. Ah, não, patrão, eu não vou mentir, eu não vou mexer na folha, eu não vou pegar alguma coisa e jogar pro lado de lá fingindo que ninguém mexeu. Mas eu sempre vou ser fiel ao Senhor. Assim como eu estou sendo fiel à minha palavra e ao meu Deus, eu sempre serei fiel. E foi o que o rei percebeu. Se ele é tão fiel a esse Deus, eu não posso perder ele, não. Porque ele vai ser fiel para mim eternamente. E foi o que aconteceu. Atenção ali que quando ele foi lançado no Cova dos Leões, ele ficou assim, tão pesado que ele entrou em jejum, não dormiu, ficou perturbado por aquela situação, porque ele sabia que nele havia um homem inocente. Ele não fez mal às outras pessoas, né? E ele, né, ficou assim que vou lá de manhã, vou tirar aquela pedra, vou ver se o Daniel tá vivo, porque eu não queria ter feito aquilo com ele. Não queria, porque ele foi induzido aquela lei que foi feita e tudo, né? Porque até então as outras pessoas tinham inveja de Daniel, né? E uma coisa que inveja é que é uma coisa diabólica, né? Coisa diabólica. E mesmo assim Daniel perseverou, ficou firme. E muitas pessoas se perguntam, Deus está deixando acontecer isso comigo, por que que deixou? Mas assim, as pessoas não entendem que Deus não é Deus de livramento, também é Deus de presença contigo ali. Ele está ali no meio da prova contigo, te guardando, te livrando. Né? Esse é o nosso firmamento, a gente tem também. Sim. É como eu falei, esse é um dos maiores ensinamentos que Daniel na Cova dos Leões deixou. Nem sempre o Senhor vai te livrar da Cova dos Leões, mas Ele vai fechar a boca do leão. Então, independente da prova que você está passando, é um leão por dia. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora e a gente já volta com a outra parte do debate. E se você está gostando, e eu tenho certeza que está, porque nós estamos falando da Palavra de Deus, você não vai perder, né? Então, fica aí que a gente já volta. Estamos de volta do nosso rápido intervalo comercial e nós vamos continuar com a segunda parte agora desse debate. Como eu falei antes, dessa parte eu não estou sabendo muito não. Até eu disse para ele, olha, tu vai estudar uma parte, eu vou estudar outra. Porque não vai dar para eu conseguir estudar tudo hoje. Mas eu estou interessada e hoje eu estou aprendendo contigo. Marcos. Então, Silvia, a gente vai falar de uma passagem de Daniel que quase não é muito conhecida na realidade, né? Então a gente vai aprender mesmo. Porque a realidade a gente sempre fala mais da cova, da fornalha, né? E como a estátua, né, a gente vai falar de um assunto que não é tão falado, que é outro sonho que Deus deu para o rei Nabucodonosor. E nesse sonho, ele viu uma grande árvore. E essa árvore, ela tinha altura até nos céus, dava para ver de todas as regiões da terra, né, no sonho dele. E debaixo dessa árvore ficavam vários animais, uma árvore com bastante fruto, né? E durante ele vendo aquela árvore, ele diz, né, que ele vê como se fosse um santo descendo do céu e mandando derrubar a árvore e afugentar os animais, tirar todos os frutos e deixar só o tronco e as raízes, né?
E ele, como da outra vez, mandou chamar todo mundo para ver se dava uma interpretação. Dessa vez ele contou o sonho, né? Foi diferente da outra vez, mas não teve quem disse para ele. Então ele chamou Daniel novamente, né? E na interpretação, Daniel disse para ele que a árvore era o rei. A árvore era ele, que ele dominava, né, na época, né? E que as pessoas que estavam debaixo dele estavam, vamos dizer assim, recebendo alimento, tudo. Só que esse anjo, no caso que ele viu, né, era o próprio Deus que ia tirar ele um tempo do reinado dele. E por isso que falou que ia deixar só o tronco e deixar as raízes, porque voltaria o reinado para ele. Mas durante um período ele ia ficar 7 tempos. Eu acho que no meu entendimento deve ser por uns 7 meses. 7 anos, né? É um número que realmente a gente tem prevalecido na Bíblia. 7 anos, no caso. É que, na verdade, aconteceu isso, que agora eu vou contar, né? Que como era ele, né? Literalmente aconteceu com ele, né? Depois de 12 meses do sonho. E a gente pode pegar, como o Johnny estava falando, né? Que como ele era cuidadoso, né? Respeitoso com os reis, né? Porque, na verdade, durante a vida dele, ele serviu a 3 ou 4 reis, né? Durante a vida dele, né? Todos os reis da Babilônia, né? E isso fica no capítulo 4, né? E no versículo 27, ele estava falando da interpretação e ele fala assim para o rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então a gente mostra que mesmo ele servindo um rei pagão, ele se preocupava com o bem-estar do rei. Ele não queria porque ele sabia, né, o que iria acontecer, né, na realidade com o rei. Ele não queria que isso acontecesse com o rei, né. Então eu fui pegar outro exemplo, né, de como a gente deve servir, né. E em Efésios 6, no versículo 5 até o 8. Ali, quem quiser ler, é mais ou menos assim, para você servir de bom coração e servir como você serve a Cristo no trabalho e para você ser a diferença, né? No caso, para todo mundo ver, né? Então, no caso, isso você pode tirar na escola, pode tirar na tua vida familiar, no trabalho, que você não deve passar por cima de ninguém, você deve obedecer, no caso, mas como a Vanessa disse, sem interferir no teu relacionamento com Deus, né? E também fala no versículo 9 com os senhores, né? Essa parte é menor, dá pra gente ler. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então também fala tanto com o servo como a Bíblia, né? O nosso manual fala perfeitamente. É perfeita, né? A Bíblia ela já fala com o servo e com o Senhor, né? Que a gente tem que tratar a pessoa como se a gente estivesse tratando o nosso próprio Deus, né? Daí eu vou agora passar pro Júnior, ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu com o rei, né? Que no sonho dele era uma árvore, né? Mas a árvore era ele. 3 minutos. Fale, Júnior. Sabe, tipo, quando ele foi assim, se afastou do reino, ele foi pra selva, pra coisa. Daí o que aconteceu? Ele começou a viver, começou a tomar o óleo... Começou a comer capim que nem os bois, perdeu totalmente assim, começou a praticamente ser um animal assim, começou a criar pelo no corpo dele, começou a crescer as unhas dele assim. Daí, e nisso, ele foi assim, até que teve uma hora que ele se arrependeu, né? Ele ficou, depois de 7 tempos, ele se arrependeu. Daí ele pegou, ele voltou pro reino. Daí no que ele voltou pro reino, assim, ele meio que libertou, né? Ele pediu perdão pra Deus, né? Ele meio que se libertou. Deixa eu pegar no meio aqui. Ele meio que se libertou, assim, dos pecados. Ele se arrependeu, assim, porque ele viu que estava errado e queria servir a Deus, assim. Ele sendo um rei pagão, ele novamente se prostrou ao Senhor, né? E viu que Deus pode quebrar qualquer coração soberbo. E ele se restaurou. E ele se restaurou. Deus restaurou a glória dele, mas ele tinha que ver que não era pelo poder do braço dele, era pela misericórdia de Deus que ele tinha conseguido tudo aquilo. E que Deus bota, tipo, não pode ser o menos importante da população, assim, ó. Ele bota quem ele quer no reino. Ele bota quem quer lá em cima, do governante. E esse assim. Tempo que ele ficou desse jeito, dizem os historiadores, provavelmente Daniel que reinou no lugar dele. Que reinou até a volta dele.
Daí, fugindo um pouco daí, quando ele tava falando ali, que mesmo assim, Daniel, ele falando que que ele serviu um rei pagão, vem daquela lá, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Porque quando, mesmo, tipo, sabendo assim, ele tá no mundo, tipo, aquela pessoa tá no mundo, e tu é cristão, mas mesmo assim tu quer a salvação daquela pessoa, tu tem que buscar a salvação, tipo, tem que mostrar pra ele o caminho certo, e tu tem que tirar ele do mundo, porque buscando pessoas pra Deus, na verdade, né? Como o Daniel acho que fez com o rei, porque, tipo, ele mostrou o verdadeiro, e foi ele mesmo que converteu, né? Foi ele que tomou coragem, Deus deu coragem e falou assim, não, é isso aqui, ó, tu tá sendo soberbo, teu coração tá sendo soberbo, tu vai ter que cair para depois se levantar, se erguer de novo, vai ser quebrado, vai se erguer de novo para tu ser restaurado por Deus daí. É a mesma coisa que a gente tem que levar pra nós, tipo, mesmo aquela pessoa tá em pecado, tipo, não tá no mundo, mas tu tem que ir lá falar da palavra, buscar aquela pessoa, pra aquela pessoa vir pra Deus, porque é a mesma coisa, uma missão pra nós aqui na Terra, assim, buscar mais pessoas pra Deus, porque tem gente que não conhece a palavra e tá vendada pelo diabo no mundo e não sabe nada. A gente, como sabe a palavra, sabe o caminho certo da salvação, temos praticamente o direito de ir lá e tirar aquela venda do olho dele e mostrar o verdadeiro caminho de Deus. Não, obrigação. É obrigação. É nossa obrigação. Mas me lembra mais de uma coisa também, além de você ir e levar o evangelho a toda criatura, especialmente aquele que você vê jogado, que você vê lá no mundo e que está precisando do seu ombro, eu digo mais. Eu digo que essa parte me lembra que acima do rei estava Deus. E que foi isso que Daniel quis dizer. Você não pode ser acima de Deus. E que foi isso que Deus também quis dizer para ele. E muitas pessoas têm colocado a própria vida, as próprias vontades e os próprios sentimentos acima de Deus. Pessoal, Jones, tu tens 2 segundos para falar. É 2 segundos mesmo. Lembrando agora quando o rei ele queria se levar muito, lembrou a Torre de Babel, que o povo queria se levar aí ao mais alto, né? Mas não dá. O mais alto é Deus e a gente está na terra. Deus confundiu as línguas, né? E aquele queria levantar só aquela torre, né? Deus provou que era Deus Sim. no momento que ele confundiu as línguas. Mas eu deixo isso para você. Não deixe que nada seja acima de Deus na sua vida. Nem seu sentimento, nem sua vontade, nem alguém que você ama muito. Muitas vezes eu digo até nem pai, nem mãe. Não que você vai desobedecer e desacatar. Mas quando você entrar no seu quarto, você vai interceder por eles, para que eles aceitem a sua vida como cristão. Então não deixe nada ser acima de Deus. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa do Movimento Jovem, com esse debate final aí de Daniel. É claro que teria muito mais o que estudar sobre Daniel, mas a gente vai passar aí para frente, andar mais um pouco, porque a gente tem muita coisa ainda para apresentar. E no próximo sábado eu encontro vocês aqui. Agradecer o carinho, agradecer a atenção, agradecer por vocês estarem sempre conosco. E manda aí o WhatsApp pra gente, 8505-6342. A gente vai ter um luau dia 19, maiores informações no nosso Facebook. Santa Ceia, calma que eu vou lembrar de tudo. Night for Jesus, que é hoje. Hoje tem Night for Jesus. Bastante louvor, bastante adoração. É hoje, aqui na IGD Próspera. Não perca. E próximo sábado a gente vai ter o nosso luau, mas para você ter informações, você vai lá na nossa página, Movimento Jovem Criciúma, e curte lá e fica sabendo de tudo, já marca a presença que a gente tem lá no nosso evento. Deixa eu ver o que mais. Santa Ceia. Senta-se à mesa com o Pai, amanhã é dia do Senhor, vem com a gente participar. E tenho certeza que o pastor Sodré, esse homem abençoado aí de Deus, que é o nosso pastor aqui da Igreja da Próspera, tem uma palavra abençoada de Deus para o seu coração. Então, vem aqui com a gente, senta à mesa com o Pai e curte aí o nosso culto, louvor e adoração a Deus. Fiquem com Deus, uma excelente semana, um excelente final de semana a todos vocês, um forte abraço. Tchau, Deus abençoe.